Oi pessoal, tudo bem? Vamos agora para o nosso tema 11, testemunho evangélico. Nessa leitura que eu vou fazer aqui, mudei um pouquinho a abordagem, agora eu vou fazer, como a gente começa a falar agora de um ponto mais, vamos dizer, mais doutrinal, né? Não tão filosófico, vamos dizer assim, né? Eu vou preferir ler, né? Só que aqui eu condensei, ou pelo menos criei uns pontos, assim, umas perguntas-chave para ir organizando a abordagem. Então, eu vou, né? Eu reorganizei de acordo com essas perguntas-chave. Então, eu vou ler essas perguntas, né? E vou ler as respostas no texto, né? Então, acho que eu vou acabar comentando menos e lendo mais nesse vídeo. Então, vamos começar, né? Qual a história da palavra evangelho? Nos tempos antigos, em Homero ou em Plutarco, a palavra evangelho era usada para designar a recompensa dada ao portador da notícia de uma vitória, ou o sacrifício de ação de graças aos deuses que se oferecia por essas boas novas. Os romanos achavam que chamavam de evangelhos o conjunto de benefícios que Augusto trouxera à humanidade, como atesta uma inscrição que se refere ao imperador. O dia do nascimento do Deus marcou o início das boas novas para o mundo. No entanto, a tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, o verbo evangelizo, dar boas notícias, estava relacionado com o anúncio da chegada dos tempos messiânicos, em que Deus salvaria o seu povo. Bem, então, como e quando os evangelhos foram escritos, né? Aqui a gente já está falando dessa... Então, a Septuaginta, né? Que é essa tradução grega do Antigo Testamento, meio que prepara, né, para a chegada do tempo messiânico. E ele utiliza esse verbo, né, que seria mais tarde traduzido como evangelho. Por isso que quando, né, Cristo chega, a gente passa a usar a palavra evangelho para designar a vida de Cristo, que é o tempo messiânico, né, em que Deus salvaria o seu povo com a vinda do seu Filho. Bem, mas como e quando os evangelhos, como a gente vê, né, tem na Bíblia aqui, como é que eles foram escritos? Como e quando eles foram escritos? Bem, 4 testemunhos de um único evangelho chegaram até nós, né, os de Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 relatos são o resultado de um longo processo de composição, que costuma ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa se refere à vida e os ensinamentos de Jesus Cristo na Palestina durante as 3 primeiras décadas de nossa era. Nesses anos, os seus discípulos foram ouvintes e testemunhas dos sinais e milagres que o Mestre realizou. Além disso, foram enviados por ele para pregar a sua mensagem, o que envolvia aprender o que tinham para transmitir. É um período em que a memória desempenha um papel muito importante. Então, essa daqui é a fase enquanto Cristo estava na Terra. Nesse momento não teve ninguém ali, né? Talvez, a princípio, acho que Mateus, né, teria alguma anotação, alguma coisa assim, mas de maneira geral, não teve uma ata ali, né? Alguém fazendo um dia a dia, uma agenda do que Cristo foi falando. As coisas aconteciam, né, de ouvido, as pessoas vivenciaram aquilo. Bem, segunda fase. Após a morte e a ressurreição de Jesus, a tradição oral se desenvolve. Neste momento, os apóstolos pregaram o que o Senhor havia dito e feito à luz da compreensão mais profunda dos acontecimentos que tinham obtido e da ajuda do Espírito da Verdade. É um período de outros 30 a 40 anos, durante a qual a tradição sobre Jesus se espalha oralmente da Palestina para muitos outros lugares do Império Romano. Nessas décadas, certamente as tradições sobre Jesus foram tomando forma, também de modo escrito, né? Ensinamentos ditos de Jesus, milagres realizados por ele, o relato da sua paixão e morte, e foram se adaptando às necessidades dos ouvintes
graças à pregação, à catequese e às celebrações litúrgicas. Então, esse segundo momento, que foi logo após a morte e ressurreição de Cristo, então teve esse momento aí de 30 ou 40 anos em que os ensinamentos e a vida de Cristo foi passada também oralmente, né? E aí, só que ao longo do tempo, essa transmissão oral foi ganhando notas, assim, foram sendo anotadas aqui e ali, né? Mas de maneira que foram se solidificando, se condensando. E a terceira fase, que é desde o final da década de 60, né? 60 depois de Cristo, do nascimento de Cristo, quando a maioria daqueles que foram testemunhas diretas da vida e obra de Jesus desapareceram, e o templo em Jerusalém foi destruído, até o fim do primeiro século, os evangelistas escreveram em forma de relatos algumas das muitas coisas que foram transmitidas oralmente por escrito. Para isso, sintetizaram essas tradições ou desenvolveram outras de acordo com as novas circunstâncias em que viviam as diferentes comunidades cristãs. Na sua tarefa, conservaram o estilo do anúncio apostólico. Então, a composição do Evangelho aconteceu organicamente, né, nesse sentido, que cada uma dessas fases assim, foi acontecer, né, foi se condensando na forma desses 4 evangelhos. Bem, e quanto à questão das fontes, né, assim, os autores, Mateus, Marcos, Lucas e João foram realmente os autores dos evangelhos? Assim, o que a história, o que a ciência nos diz, né, o que os estudiosos das escrituras falam? Os evangelhos não indicam no texto quais foram seus autores, né? Alguns escritos cristãos do final do primeiro século citam frases ou passagens presentes nos evangelhos, embora sem se referir a quem os escreveu. De qualquer forma, no século II, século II, já havia um consenso de que esses escritos eram apenas 4, e que as autoridades por trás deles eram as figuras apostólicas de Mateus, Marcos, Lucas e João. É assim que Papias de Hierápolis, transmitido por Eusébio de Cesareia, Santo Irineu, Clemente de Alexandria e o cânone Muratoriano transmitem os mais antigos testemunhos sobre a autoria dos evangelhos. Então, como que a gente sabe, né, como isso aconteceu, já que assim, não foi uma carta como São Paulo fazia, né, que é Paulo e tudo mais, e escrevia a carta. Os evangelhos não foram compostos desta maneira diretamente, foram sendo compilados, né, trechos, até se condensarem em uma forma de livro, né? E como que a gente sabe disso? Como a gente tem acesso que foi assim? Através dos primeiros autores cristãos, aqueles autores aqueles homens cultos que sabiam, né, ler e escrever e tinham a cultura da época, tinham acesso a essa cultura, indicavam, né? Então, olha, aconteceu isso e aquilo. Por exemplo, Santo Irineu, que escreve: Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos, quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho, quando morava em Éfeso, na Ásia. Com estas palavras, o bispo de Lyon, Santo Irineu, está demonstrando a origem apostólica dos 4 evangelhos canônicos. São autêntica e verdadeira tradição dos apóstolos. É importante notar que o termo autêntico aqui designa o caráter original ou a conformidade com o original de um ato ou documento. Nesta condição reside a sua autoridade e, portanto, pode dar fé ou constituir prova. Por isso disse que um escrito autêntico, para indicar que realmente tem como autor a pessoa a quem é atribuído. Mas o termo autêntico também é usado no plural para designar os representantes da tradição investidos de autoridade,
que foram universalmente acatados pelos santos padres. Nesse sentido, os apóstolos Mateus e João, ou os homens apostólicos, Marcos, discípulo de Pedro, e Lucas, discípulo de Paulo, são autênticos, porque dão garantia da autenticidade e veracidade do testemunho dos evangelhos que levam seus nomes. Não porque necessariamente tivessem escrito de próprio punho as narrativas do evangelho. Então aqui está Santo Irineu está indicando aqui os níveis, né, de autenticidade, né? Então aqui o autor desse artigo diz, né, que são dois tipos de autenticidade. Primeiro, que aquilo que está escrito da conformidade, assim, tem um caráter original e correspondente à realidade do que aconteceu e à autoridade daquela pessoa que está afirmando aquilo, né, que está narrando o que aconteceu. Então, no fundo é isso, né, são pessoas que estavam mais próximas, né, temporalmente, né, no tempo, do que aconteceu, que vivenciaram aquilo, que tiveram acesso a coisas que hoje a gente não tem e que narraram aquilo, né, dão prova. No caso aqui, são todos esses autores cristãos. Bem, mas eu posso confiar nos evangelhos como fonte histórica? Ou são apenas histórias inventadas com um bom fundo moral? Bem, como ensina o Bento XVI, se Jesus fosse uma ideia ou uma ideologia, o cristianismo seria uma gnose, uma ciência, que infelizmente muitas pessoas pensam assim. E para falar a verdade, para falar da veracidade histórica dos evangelhos, é preciso compreender bem o seu gênero. Não são crônicas contemporâneas da vida de Jesus escritas por uma testemunha ocular. Como a gente já falou, né? Não tinha ninguém ali descrevendo a biografia dele, né? Narrando, fazendo um relatório ou uma agenda do que aconteceu. São relatos fiéis à tradição apostólica, que por sua vez é fiel à pregação e à vida de Cristo. Ou seja, os apóstolos não repetiram simplesmente o que Jesus havia dito ou narraram detalhadamente o que ele havia feito. Eles transmitiram a vida de Jesus conferindo-lhe um significado. Então isso é muito importante, né? O Evangelho está repleto de uma intencionalidade evangélica, de dar o devido peso àquilo que estava acontecendo, porque a vida dos apóstolos, de alguma maneira, Deus conta com essa experiência, com essa vivência, o impacto das ações de Cristo nos apóstolos. E essa experiência pessoal dos apóstolos agregam o significado que Jesus quis passar com o que estava acontecendo, né? Então, não é um texto de uma biografia fria, mas sim uma narrativa de alguém que está querendo intencionalmente pregar o Evangelho, né? Pregar a vida de Cristo. O acesso a Jesus deve partir dos Evangelhos. É a fonte primordial para conhecer Jesus. Ao mesmo tempo, chegou até nós o testemunho histórico de outras fontes não bíblicas que apoiam o que esses 4 relatos contêm. Por exemplo, achados arqueológicos na região da Palestina trouxeram à tona dados valiosos que sustentam ou contextualizam o que é narrado nos evangelhos. Os textos encontrados em Qumran, as traduções das escrituras judaicas para o aramaico, a tradição oral judaica e as suas formas de transmissão e as fontes rabínicas permitem compreender melhor a vitalidade religiosa da época e a forma como os escritos sagrados eram utilizados. O testemunho sobre Jesus do historiador judaico-romano Flávio Josefo, e os outros testemunhos de fontes pagãs, Tácito, Suetônio, Plínio,
Juntamente com as informações que emergem dos textos retóricos greco-romanos, o estudo da educação helenística ou a influência das escolas de pensamento gregas também ajudam a localizar e compreender melhor os aspectos históricos presentes nos evangelhos. E diante das acusações de subjetividade desses relatos, as mencionadas fontes externas são complementadas por um conjunto de critérios que garantem a fidedignidade histórica dos relatos evangélicos. Então, basicamente, os estudiosos das Sagradas Escrituras, eles analisam não apenas aquilo que está escrito, mas analisam também o contexto cultural, científico que estava desenvolvendo que estava sendo desenvolvido na época, para ter uma espécie de panorama geral de como era o mundo daquela região, como era concebida qual era a fotografia cultural daquela época, naquela região, para conseguir encaixar e interpretar bem aquilo que está sendo narrado nos evangelhos e extrair dali informações que podem ser utilizadas como base histórica, né? Então, alguns desses critérios, vamos aqui, que os cientistas, que os estudiosos da Sagrada Escritura, eles aplicam, né, para conseguir extrair essas informações são o critério de descontinuidade, expressões e fatos que não se enquadram no judaísmo da época e não teriam sido inventados pela igreja primitiva ou pelos evangelistas, são considerados historicamente comprovados. Por exemplo, Reino de Deus, Filho do Homem, Abá, Amém, o batismo de Jesus por João, os defeitos dos apóstolos. Então, essas expressões, elas divergem, né, da tradição judaica da época e não seriam inventados pela igreja primitiva, né? Ou seja, não poderiam ser fruto da invenção de quem escreveu ou de quem compôs os evangelhos, né? São de fato fontes autênticas daquela cultura, daquela situação, causadas pelo impacto da vida de Cristo. Bem, outro critério, né, é o critério do testemunho múltiplo. São autênticos os traços da figura, pregação e atividades de Jesus que são atestados em todos os evangelhos e em outros escritos do Novo Testamento ou fora dele. Por exemplo, a posição de Jesus perante a lei, pecadores e pobres, a resistência em ser reconhecido como rei, Messias político, a pregação do reino, sua atividade de cura e seus milagres. Ou seja, isso daqui está falando da coerência que tem toda a produção textual do Novo Testamento, né? Então a gente tem os evangelhos, são esses 4, mas a gente também tem as cartas, né? As cartas dos apóstolos, e que não há divergência entre essa composição dos 4 evangelhos, né, sobre a vida de Cristo e aquilo que foi escrito, né, com a autoria, né, mencionada na própria carta ou com autoria facilmente indicada. Então essa coerência, ela também é um fator de prova de que os evangelhos são autênticos. Terceiro critério, né, é o da coerência ou conformidade, né? Acho que é um complemento do anterior. Aspectos que não podem ser estabelecidos como históricos por outros critérios, mas que são consistentes com o que sabemos de forma confiável sobre a pregação de Jesus e seu anúncio da vinda e estabelecimento do reino de Deus. São considerados autênticos, por exemplo, Pai Nosso, as parábolas ou as bem-aventuranças. Então, assim, no ponto anterior, na autenticidade em relação a coerência, na verdade, em relação aos testemunhos de várias pessoas que são coincidentes. Esse aqui é o critério de coerência
de acordo com esses aspectos históricos, né? Não são, que não temos como, vamos dizer assim, indicar de outra maneira, mas que são coerentes com a própria história da salvação, né? Então, o Pai Nosso, essas coisas, elas são coerentes com a história da salvação como um todo. E o quarto ponto desses daqui, que o autor cita, é o critério da explicação necessária. Acontecimentos que dão sentido e iluminam um conjunto de elementos que, de outra forma, não seriam compreendidos. Também são considerados autênticos. Por exemplo, o início bem-sucedido do ministério de Jesus, sua atividade em Jerusalém, seus ensinamentos privados e de seus discípulos. Bem, a esses critérios se somam os chamados indícios de que algo narrado seja provavelmente verdadeiro. Detalhes como Jesus dormindo na cabeceira do barco, ou a indicação de que algo aconteceu, por exemplo, perto de Jericó, são indícios de que por trás do relato está o depoimento de uma testemunha ocular. Tudo isso mostra que os evangelhos, embora sejam testemunhos de fé, são historicamente confiáveis. Bem, pessoal, começou a chover aqui, então eu tentei dar um tempo, mas eu acho que não vai ter jeito. Eu vou tentar falar mais próximo aqui aqui da câmera, né, que tem o microfone, para a gente finalizar aqui. Então, vamos lá, peço paciência aí. E por fim aqui, já indo para o final, a última pergunta, né? Por que os evangelhos parecem ter divergências de fatos históricos? Na verdade, não sabemos a forma concreta como esses relatos foram compostos. As semelhanças e diferença entre os três primeiros, né, Mateus, Marcos e Lucas, chamados evangelhos sinóticos, porque se colocados em colunas paralelas, suas coincidências e divergências podem ser observadas em um único olhar, uma sinopse, por isso sinóticos. Deram origem a várias hipóteses sobre sua origem. Por muito tempo pensou-se, seguindo Santo Agostinho, que o primeiro evangelho a ser composto teria sido Mateus, e que mais tarde Marcos o encurtou. Mais tarde Lucas, conhecendo os dois escritos, teria composto o seu próprio. Também foi proposto, segundo Clemente de Alexandria, que Mateus teria sido o primeiro a escrever seu evangelho para judeus cristãos, e depois Lucas o teria adaptado para cristãos de origem pagã, até que finalmente Marcos teria feito um compêndio dos dois. No entanto, a explicação que mais se sustenta hoje é aquela que considera que a obra de Marcos favoreceu a relação entre o evangelho oral e o evangelho escrito e se tornou o protótipo do evangelho. Os outros evangelistas teriam adotado o esquema deste primeiro relato, acrescentando material comum a ambos que não estava presente em Marcos e ao seu próprio material. Em todo caso, entre as várias tradições ligadas aos apóstolos, cada evangelista teve de selecionar o que estava à sua disposição, enquadrá-lo em uma narrativa e abreviá-lo ou expandi-lo, levando em conta as circunstâncias das comunidades às quais se dirigia. Com base nesse entendimento, parece que Mateus e Lucas, talvez sem se conhecerem, usaram o Evangelho de Marcos. Por outro lado, o que é comum a Mateus e Lucas, mas não encontrado em Marcos, costuma ser identificado como uma coleção de ditos de Jesus, geralmente chamado de fonte Q, mas da que se existiu, nenhuma evidência foi encontrada. Além disso, cada um dos três evangelhos apresenta tradições que são únicas e não aparecem nos outros. João, por sua vez, conhece as tradições recolhidas em Marcos, embora apresente a narração da vida e obra de Jesus com características próprias. De qualquer forma, esses primeiros documentos reúnem tradições que remontam à pregação apostólica. Não são biografia de Jesus no sentido que se dá atualmente ao termo biografia, embora relatem a vida terrena do Senhor, mas testemunho apostólico de Jesus Cristo,
De fato, São Justino se refere a eles como memórias ou lembrança dos apóstolos, que se chamam evangelhos. Este será o nome que prevalecerá que mostra tanto a sua originalidade como a ligação com a pregação apostólica, inclusive na forma como o relato está estruturado. Então, assim, esse tema é um tema bastante complexo, né? É fonte de incontáveis estudos. Existem estudiosos, né, que se especializam nisso, né, nessa análise. Isso aqui é um panorama geral para a gente, né, entrar nesse assunto. Então é muito importante que a gente tenha esse interesse também em ir atrás, né? Então tem vários assuntos que podem ser, né, tema de várias outras aulas, né? Como, por exemplo, como ler cada um, como Cristo ele é narrado, ou como ele é apresentado por cada um dos evangelhos, né? Que como isso se relaciona com o Antigo Testamento. Por exemplo, em São Mateus, Jesus ele é apresentado em toda a sua majestade, né? Porque como filho de Deus, né? Porque ele é filho de Deus. E ele também, Mateus, ele apresenta o Jesus como o Messias prometido. Já para São Marcos, por exemplo, continuando assim, né? Jesus é também o Messias, mas ele aborda como os textos se cumprem nele, os textos da Septuaginta, né? Então ele apresenta isso realizando, né, identificando, descrevendo as obras que Cristo fez, que comprovam, né, que indicam essa relação com os textos antigos. Já São Lucas, por exemplo, enfatiza que Jesus é o profeta por excelência, né? Porque ninguém como Jesus pode falar em nome de Deus. Então é assim que São Lucas enfatiza, né? Então os profetas do Antigo Testamento que foram, né, movidos por Deus, nesse sentido, né, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo no batismo, e foi conduzido para o deserto. Então, de maneira geral, ele coloca Jesus então como esse profeta por excelência, né, como aquilo que todos os outros profetas, vamos dizer assim, a fonte de todos os outros profetas, né? E por fim, o São João, ele apresenta o Jesus como o Messias, né? O Messias prometido e também o profeta, mas também mestre, né, que ensina. E esse, né, o quarto evangelho, o último, né? Essa revelação, né, desses aspectos de Cristo, elas adquirem uma maior profundidade teológica, porque João foi, primeiro, ele dos apóstolos, ele teve a vida mais longa, né, foi o único que não foi martirizado, e que, né, viveu uma profunda união com Cristo ali. Então, ele obviamente, com o Espírito Santo, e também com o próprio tempo de vida, ele pôde aprofundar teologicamente nos ensinamentos de Cristo, e com isso o evangelho dele é mais denso teologicamente, né? Por isso que ele é separado dos outros. Ele não faz. Existem os três primeiros, né, que são sinóticos, e o evangelho de João, que apresenta a vida de Cristo de uma maneira diferente dos outros, né? Bem, de todo caso, assim, fechando, né, os evangelhos, eles precisam ser entendidos não como um livro que apresenta Jesus como uma figura do passado, assim, como uma letra morta, vamos dizer assim.
a nossa fé indica que são palavra atual. De fato, a gente pode ler o Evangelho como algo vivo, que mexe com a gente, né? Então, a gente precisa ler o Evangelho como aquilo como algo atual, que mexe, que Cristo ali, ele não está... não como, sei lá, você lê um texto um texto filosófico, né, de Platão, Aristóteles, né, mas que esses autores morreram, que essas ideias, né, as ideias continuam vivas, vamos dizer assim, reverberando em outras ideias. Aqui no Evangelho, a gente está falando de alguém que está vivo ainda e que essa palavra é transformadora internamente, né? Então não é simplesmente uma letra morta ou um ensinamento que é um ensinamento legal e que a gente precisa levar para a nossa vida. Não, é uma palavra transformadora, né? Então a gente precisa buscar ler o Evangelho para a gente ter uma noção, né? Como a vida de Cristo em um filme, para que a gente tenha acesso a essa palavra viva. Bem, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que o barulho da chuva não tenha atrapalhado nesse final da aula, e eu aguardo para a gente conversar na segunda-feira que vem. Um grande abraço.